Então, mas e como é que tu vai saber se é bolha de ar ou se é bolha de água? Para fazer teste de umidade, Então, quando ela evapora, sobe a água, a evaporação. Então, pessoal, nós terminamos a aplicação da primeira demão de primer, certo? E a gente pôde perceber ali, depois o Andros vai mostrar para vocês, tá? Que não houve bolhas sobre o piso, certo? Então é sinal que o piso está ok. Ele está sem contaminações e ele está ficando bem selado, certo? Quando você estiver fazendo a sua aplicação do primer no teu nivelante, lá no teu piso, então você tem que observar essas pistas. Quando tu for aplicar a primeira demão de primer e começar a aparecer bolha, é sinal de que tem alguma coisa errada no piso, certo? O que pode ser? Contaminação de água, contaminação de óleo ou o piso mal selado, furos e microfuros. Então, se for por causa de água, o porquê que acontece isso? Provavelmente esse piso ele está molhado por baixo, certo? E se ele estiver molhado por baixo do piso, umidade por baixo do piso, o que acontece? Você sela, certo? Passa o primer raspado, mas aquela umidade que está lá embaixo do piso, aquela água ou aquela umidade, ela evapora. Então, quando ela evapora, sobe a água, a evaporação da água que está embaixo e cria aquelas bolhas, porque ela tem que subir. Como é que a água se seca? Evaporando. Então, ela tem que secar. Ela seca, ela evapora, causando as bolhas, certo? Mas para saber se é umidade, depois nós vamos mostrar para vocês como fazer um teste de umidade antes no piso, ou depois, caso ocorram as bolhas e você queira fazer o teste, certo? Outro motivo que pode ser as bolhas, o piso não está bem selado. E por que acontece isso? Furos e microfuros no piso, certo? São bolhas de ar, ou é bolha de água ou é bolha de ar. Certo? Se for microfuros, então provavelmente na segunda demão de primer ele vai selar. Mas o mais recomendado é, nesse caso, apareceu bolhas, não é de água, é de microfuros. O que é o certo a fazer então? Dá uma lixada nessas bolhas e vai dar uma olhada nesse piso e preenche os microfuros com uma massinha acrílica. Fecha todos os microfuros, porque provavelmente, se não fechou esses microfuros na primeira demão do primer, também não vai fechar na segunda. Porque às vezes são microfuros tão pequenos que o primer, por ser mais viscoso, ele não consegue preencher. E provavelmente, nesses microfuros, tem umas galerias grandes, que tem ar nessas galerias. E aí quando fecha, aquele ar é o mesmo processo, ele evapora, ele sobe e estoura. E se caso for água, é o mesmo processo, tem que raspar as bolhas, lixar elas, lixar o piso, certo? E no caso de for bolha por umidade, o certo é deixar esse piso secar, dar mais um tempo para ele, certo? Para deixar ele secar. Mas e como é que tu vai saber se é bolha de ar ou se é bolha de água? Estoura a bolha. Geralmente tu vai conseguir perceber ali. Quando tu estourar a bolha, se tiver vestígios de água, é bolha por umidade. Quando tu estourar a bolha e não tiver vestígios de água, provavelmente é bolhas por motivos de ar, certo? E também se é um piso contaminado com óleo, geralmente se criar uma bolha ali, provavelmente é alguma contaminação de óleo que tem naquele ponto, certo? Então se o teu piso era um piso que ele era contaminado com óleo, tu lavou, fez a descontaminação, tem grandes chances, tá, de ser um óleo. Mas se teu piso é um piso novo, é um piso que não tem contaminação, ou é ar ou é água. Nesse piso que a gente fez, a gente teve muito problema com bolhas de ar, por causa da macrofibra. Então o que nós tinha que fazer? Nós tinha que, depois de aplicar a primeira demão de primer, dar uma lixada superficial, tá? Superficial pode ser com a girafa, com a lixadeira girafa, aquela de parede,
botando uma lixa grossa, uma lixa com velcro e uma lixa 40, ou aquelas enceradeiras, enceradeiras de empurrar, botando uma lixinha de velcro embaixo também. Dá uma lixada superficial para quebrar ali as bolhas, lixar as bolhas, certo? Depois vai analisando de ponto em ponto onde tu enxerga microfuros e uma massinha acrílica. Depois a segunda demão de primer. Se acontecer bolhas de novo na segunda demão de primer, o mesmo processo e uma terceira demão de primer. Quando tu aplicar a primeira ou quando tu aplicar a segunda e não tiver mais bolha, é sinal que está ok. As chances de ter bolha no final do nivelante são muito poucas. Se acontecer alguma bolha no final do nivelante, vamos supor, tu aplicou a primeira demão de primer, criou umas bolhas. Tu lixou, corrigiu, certo? Passou a segunda de primer, ok, não teve mais bolha. Então, beleza, não vai mais sair bolha por umidade, não vai mais ter bolha no nivelante, isso do nivelante. Não vai ter mais bolha por causa de água e não vai ter mais bolha por causa de ar. Porém, pode haver bolhas ainda também, neste caso, de aplicação do nivelante e pouco tempo de aplicação do fura-bolha sobre o nivelante. Aí é um terceiro caso, certo? O fura-bolha sobre o nivelante ele tem um tempo mínimo, porque é em torno de 15 minutos. Porque como é uns produtos que é 100% de sólidos, quando tu agita eles para fazer a mistura do A e do B, sempre sempre se agrega ar sobre aquela agitação. Então vai entrando ar sobre o sistema do nivelante. E a hora que tu coloca ele sobre o piso, tu tem que quebrar aquele ar que está dentro com o rolo fura-bolha, certo? Mas a gente vai falar melhor sobre isso aí na hora que a gente chegar no aplicação do nivelante. Tá, beleza. Então tá, aplicamos a primeira demão de primer aqui, não teve bolha, mas se tivesse bolha, como é que eu sei se é água? Então eu vou mostrar para vocês, tá? Uma forma aqui de fazer teste de umidade por baixo, beleza? Então, pessoal, para fazer teste de umidade de água no piso é o seguinte: vocês vão pegar uma folha de plástico de aproximadamente 40 centímetros por 40 centímetros. Ela não pode ter furo, certo? Ela tem que estar lacradinha. E vocês vão colocar uma fita verde em todas as extremidades do plástico e botar no piso. Olha só, coloca no piso e sela bem. Aonde tem a fita tem que ficar bem colocadinho. Sela bem para não entrar e nem sair ar. Bem seladinho. Esse meio do plástico tu deixa meio levantadinho, certo? Aí você vai deixar esse plástico sobre o piso por um período de 24 horas. Depois dessas 24 horas tu vai arranca, e aí você vai olhar embaixo do plástico e vai olhar no piso. Se tiver vestígios de umidade, quer dizer que esse piso ele tem umidade por baixo, certo? Se ele não tiver vestígios de água, é sinal de que esse piso está seco. Então, não é bolha por causa de umidade. E caso houver sinal de umidade, para aplicação, porque é de certeza que vai haver bolhas. Então, para aplicação, e aí tem que fazer um plano aí de pintura para deixar mais 24 horas, dar uma secada nesse piso e fazendo os testes, tá? Então assim, pessoal, para fazer esse teste de umidade, tem duas situações. Tu pode fazer ele antes de aplicar o primer raspado para se certificar de que esse piso está seco, porque se ali tu identificar que ele tem umidade, você pode passar o lança-chama nesse piso para acelerar a evaporação dessa água e secar esse piso, para você não perder tempo, certo? Porque talvez demore mais um dia, 2 dias, certo? 3 dias, vai depender muito do clima, da umidade, da temperatura, do local, da região que você mora, certo?
Porque se tu fazer primeiro tu aplicar o raspado sem fazer o teste de umidade, depois que tu aplicou o raspado não vai ter como tu passar o lança-chão. Porque o primer ele vai não vai deixar o aquecimento passar para baixo e evaporar. Aí você vai ter que deixar esse piso secar pelo tempo dele mesmo, que pode levar de 1 a 2, 3 dias, certo? Para tu ter uma noção melhor de se tu faz esse teste antes de passar o primer, o que tu vai ter que saber? Tu vai ter que saber o dia que tu lavou esse piso, a quantidade de água que tu usou, essa porosidade desse piso, ela está muito aberta, ela está muito fechada, porque pisos com a porosidade aberta, ela penetra muito mais água do que um piso com a porosidade menos aberta. Um piso com a porosidade mais fechada, infiltra menos água para baixo, e fica mais na superfície e evapora. Então você vai ter que levar isso em consideração. Quantos dias faz que eu lavei esse piso? Já faz 2 dias? 3 dias? Ah, faz 1 dia só, mas está muito quente, está uma temperatura muito elevada, então provavelmente 1 dia vai ser o suficiente. Mas o interessante sempre para isso que tem o plano de pintura. Um plano de pintura lá no começo e o plano de pintura ele continua. Tem que ficar sempre atento a esses detalhes. Se tu tem noção de que tu quer começar a aplicar o primer raspado, vamos supor, depois de amanhã, já começa hoje, já faz o testezinho hoje para saber se está legal ou não. Se tu faz o teste hoje, vamos supor que hoje é segunda, tu faz o teste hoje e antes de ir para casa, na segunda-feira tu faz o teste. Na terça, tu vai ali, puxa o adesivo e o plástico, ok, não tem umidade, tá seco. Mas vamos supor que tenha indícios que, eu vou ter que fazer outro teste na terça para ver se na quarta ainda vai ter essa umidade. Se caso tiver na quarta, tu vai ter que prorrogar o teu primer raspado por mais 1 dia. Então tudo é de fazer um plano antes. Beleza, pessoal? Então agora nós encerramos aqui a apresentação da finaleira aqui, da aplicação do primer raspado. E agora nós vamos para a aplicação da segunda demão de primer raspado. Precisa 2 demãos, Clayton? Sim, o fornecedor da tinta, FISC dessa tinta, o fornecedor dessa tinta é 2 demãos de primer raspado. E olha que tem casos que a gente está aplicando 3 por causa de correção de bolhas e eliminação da motivação das bolhas. Então, sempre seguir a recomendação do fabricante. Essa é a maior garantia. Beleza? Voltamos então à aplicação da segunda demão. Cada detalhezinho que a gente vai eliminando agora vai melhorar o acabamento do piso lá na frente. E aí, gostou dessa aula? Olha só, esse conteúdo que você acabou de assistir de graça faz parte do meu treinamento completo de autonivelante epóxi industrial, avaliado em R$ 1.500. Eu estou liberando essas aulas aqui no YouTube gratuitamente, porque meu objetivo é ajudar quem quer se qualificar a entender de verdade desse mercado. Então, se você tiver paciência, toda semana sai aula nova, de graça, aqui no canal. Então, não perca tempo e já se inscreve. Mas para você que tem pressa em aprender e quer algo a mais, além de só aprender a dominar as técnicas, clica no link aqui abaixo para acelerar o seu aprendizado. Comprando o curso completo hoje, além de assistir às mais de 22 horas de conteúdos de uma vez só, direto do seu celular e sem anúncios, você ganha certificado de especialista, planilhas de consumo e o meu suporte VIP, direto no WhatsApp, para tirar dúvidas na hora da obra. Além disso, dominando o autonivelante, você faz pinturas epóxi e autonivelante uretano por intuição. Tudo isso por R$ 997. E para quem é esse treinamento completo com suporte? Vamos lá! Serve para o pintor tradicional, aquele que quer parar de brigar por preço de diária e quer faturar alto com os pisos industriais. Para quem quer abrir a própria empresa ou empreitar e precisa de segurança técnica para dar garantia ao cliente. Para o profissional que quer propor parcerias lucrativas com construtoras, engenheiros, arquitetos, amigos
E também para você que é dono de comércio, oficina ou que pretende fazer na sua própria residência ou no seu próprio piso, economizando milhares de reais em mão de obra e aplicando com a certeza de que vai dar certo, porque eu vou estar te dando suporte. Então, quer saber mais? Clica aqui embaixo na descrição desse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder nenhuma notificação do YouTube.